porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, presença Deus. Alô, bom dia, graça e paz do Senhor. Hoje, inclusive, estou aqui abrindo esse culto, dando um abraço para um vizinho que falou: pastor, assim, todos os domingos de manhã, quando a gente abre lá o link para assistir a escola bíblica, aí o Senhor está dizendo: bom dia, graça e paz do Senhor. Aquilo alegra muito o nosso coração. Então, um abraço, irmão Ciro, nosso vizinho, e todos os amados irmãos, né, pastor, que nos acompanham, né? A gente começa esse culto dando bom dia na graça e na paz do Senhor. Aleluia. E assim, a gente sempre fala, né? Não é por causa das circunstâncias, dos problemas que existem ao nosso redor, que nós não vamos deixar de agradecer ao Senhor. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus, né, pastor? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso, amados. Nós estamos juntos mais uma vez. Né? Que esse dia seja um dia muito abençoado para todos nós. Estamos no mês de oração e jejum, né, pastora? Porque é um projeto de Deus para a gente não parar de orar nunca, né? A Bíblia manda a gente orar sempre, nunca desfalecer. Às vezes nós oramos e as lutas continuam presentes, né? Os problemas presentes, as lutas às vezes até a gente sabe que são maiores, mas o que acontece quando a gente ora é que Deus nos fortalece para que a gente tenha força, né, do Senhor, a gente tenha poder de Deus em nós, para a gente avançar, para a gente triunfar, para a gente passar louvando e glorificando o nome do Senhor. Então essa é a importância de estarmos em oração e jejum, porque estaremos nos fortalecendo para os dias difíceis que virão certamente a seguir. Né, pastora? Então, 30 dias de jejum e oração. Durante todo o mês de junho, nós te convidamos para você estar conosco em oração. Tire um momento para falar com Deus, tire um momento de jejum. Dia 30 de junho estaremos entregando o nosso propósito. Sim. Porque juntos em Cristo, em oração, no mesmo propósito, nós somos mais
fortes. Amém? Aleluia. Deus está fazendo e fará proezas. Toda vamos dar um Aleluia. testemunho. Testemunho, vai ser um momento de testemunhos, porque Deus está fazendo proezas. Creia no Deus que tudo pode fazer na tua vida, na tua causa. A Bíblia diz, pastora, que a tristeza ela pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Significa que Deus tem uma boa notícia para aqueles que oram. Deus tem um milagre para aqueles que oram, que buscam a sua face. Deus tem provisões para aqueles que oram. Então essa tempestade, essa luta, essa aflição, essa guerra, isso vai Tantas pessoas passar. Com Covid, né? Muitas pessoas doentes. Inclusive, essa noite mesmo, pastor, eu estava conversando com o pastor Valdeir, né, e ele falando que venceu com oração, perseverança e fé. Né? Glória a Deus. Ficou muito mal lá na Tailândia, outro lugar distante. O pastor Vigílio e Elba já estão de pé. Né? Enfim, tantas outras pessoas, né, que estão no nosso meio ao redor já venceram essa batalha juntos. Em oração somos mais fortes. Aleluia. Aleluia. Então vamos orar, pastora. E lembrando dos aniversariantes da semana, né? Tivemos bastante pessoas que aniversariaram também durante a semana. Vamos estar orando juntos. O pastor vai fazer a oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento, muito de vitória, muito Senhor. Obrigado, Momento em que estamos aqui, Pai amado, sim, Deus, para, Deus. Senhor, trazer uma palavra, Senhor, de bênção. Sim, Pai, não, sim. Senhor, impulsionarmos alguém, Pai. Sim, não, Deus, Senhor, porque nós não temos este poder de nós mesmos. Mas, Senhor, sim, Pai, nós queremos dizer o que a Tua palavra diz e declarar que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Verdade. Senhor, que em Ti somos mais que vencedores. Portanto, nesta manhã, neste domingo, nós profetizamos sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, Pai, as mais ricas e abundantes bênçãos vindas da Tua parte, Senhor, e o cumprimento da Tua palavra na vida de cada um. Sim, porque Deus. a Tua palavra diz que se este povo clamar, orar, o Senhor ouve. Sim, Pai, Deus. então o Senhor está ouvindo as orações neste momento, está, Senhor amado, abençoando, renovando as forças, Senhor está curando, está libertando, está colocando no lugar tudo que tem que ser colocado. Sim, o Senhor Deus. está fazendo proezas. E nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre cada um que está aqui ligadinho nessa escola bíblica dominical, sim, aqueles que também não podem por algum motivo, sim, mas, Deus. Senhor, que sejam alcançados por ti. Sim, Famílias, Pai. neste momento, sejam alcançadas, libertas e abençoadas. Abençoa a nossa nação. Sim, abençoa, Senhor amado, a nossa escola agora, a nossa professora Maria Barbosa. Sim. Guarda ela e abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aleluia. Também queremos agradecer o empenho de todos que estiveram participando do Arraiá, né? Ontem, um dia maravilhoso, uma bênção muito grande, né? Então, assim, nossa gratidão a todos que se empenharam, né? E nós, assim, entendemos que a igreja também ela é festiva, né? É verdade. A igreja, o povo de Israel era festivo. Né? Então a gente não está celebrando, né, idolatria nenhuma. Nós estamos fazendo uma festa da igreja que tinha o objetivo de alcançar vidas, que é para evangelizar e ganhar almas para Cristo. Né? Esse sempre será o objetivo da igreja. Então parabéns a todos que vieram trabalhar, toda a comissão, os diáconos, diaconisas, obreiros, levitas, adoradores, todos juntos nós somos mais fortes. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a nossa escola bíblica, pastora Maria Barbosa, está com a palavra, logo mais juntos, celebrando a Deus nos nossos encontros na Igreja Batista de Mite, às 19 horas. Deus abençoe. Junto, pastora Maria, Deus abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia para você. Que Deus te abençoe muitíssimo, viu? Paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia, você querido que está aqui nessa manhã. O Senhor tem ministração para o teu coração. Estamos no mês de junho de 2022 e nesse mês nós estamos tratando sobre jejum e oração. Falamos nos 2 primeiros domingos sobre o jejum, como jejuar, falamos tudo com alguns detalhes sobre o jejum. Importante as lições, estimulo você a assistir parte 1 e 2 dessa série Armas Certas. Domingo passado nós falamos sobre a segunda arma, foi a parte 3 da série, oração. E hoje a gente vai concluir a fala sobre oração. É claro que a gente nunca vai exaurir o tema, sempre vai ter coisa para falar, mas a gente está trazendo alguns pontos chaves aqui sobre esses temas de jejum e oração. No domingo passado, nós vimos que a oração é a prática de um relacionamento com Deus.
nós vimos que quando nós paramos para orar, isso agrada o coração de Deus. Quando nós vamos a Deus, quando nós separamos um tempo exclusivo para Deus, de qualidade, um tempo especial, não um tempo que sobra, mas um tempo reservado para buscar o Senhor. E isso agrada o coração de Deus. Falamos aqui a quem dirigimos as orações? Dirigimos as orações a Deus, em nome de Jesus. Então nós não oramos aos anjos, nós não oramos aos personagens bíblicos, nós falamos aí, né? Nós não oramos a pessoas, nós oramos a Deus em nome de Jesus. Nós vimos isso, né? Falamos sobre quanto tempo precisamos permanecer em oração. A Bíblia não define o tempo, não há uma ordenança para X tempo. O tempo é você quem vai dedicar ao Senhor. E à medida que você vai fazendo isso, nós vimos que a oração é uma coisa tão linda, que Deus ministra em nós e nós vamos passando de fase na oração. O importante é dedicar um tempo a Deus, não importa quanto tempo, mas Deus vai ministrar isso ao seu coração. Vimos que a oração começa como uma disciplina. Você ora porque você tem disciplina, é uma disciplina espiritual. Você obedece ao Senhor, então você vai orar. E de disciplina, ela vira um hábito. E aí você sente falta de orar. E quando você não ora, você fica querendo separar um momento para orar, você está sendo cobrado dentro de você, porque você precisa orar, porque aquilo já se tornou um hábito. Então, da disciplina se transformou num hábito. Agora, se você permanecer neste hábito de oração, o Espírito Santo fará você passar de fase e você irá para a terceira fase, que é o prazer de orar, é o desejo de orar, é estar na presença de Deus com alegria, não ser obrigado, não porque só é um hábito, mas porque você quer, você deseja e virou então um prazer para você. Para passar de fases, nós precisamos insistir, precisamos orar. Então nós não oramos quando nós estamos com muita vontade de orar somente, nós oramos sempre, por disciplina, vai se transformar num hábito até que ela seja um prazer, uma prática prazerosa. E é tão importante orar porque nós vimos, porque é uma arma espiritual, porque é uma ferramenta de transformação pessoal e porque é uma atitude de obediência e rendição a Deus. E Deus vê isso. Então quando a gente para orar, quando a gente se dedica na oração, Deus está vendo. Diga aí para a pessoa que está perto de você, Deus ouve as suas orações. Amados, não há nenhuma oração que Deus não responda. Todas Deus vai responder. Mas nós precisamos permanecer na presença de Deus. A gente vai ver um pouco sobre isso nos tipos de oração hoje, viu? Nós vimos que nós temos um ajudador para orar. O nosso ajudador é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente viu isso, amém? Então, é na oração que o Espírito Santo traduz para que Deus alinhe a vontade tua à vontade de Deus. Então, veja, a oração não é a forma de termos tudo de Deus. A oração é a forma de Deus ter tudo de nós. Quando você vai orar, Deus vai ministrar você. O Espírito Santo vai te convencer, vai trabalhar em você, vai mudar alguns pensamentos, alguns sentimentos. E no final daquele período de oração, aquele tempo que você está ali na presença de Deus, aguardando Deus, não sei por quanto tempo, por dias, semanas, meses, anos, não sei. Mas o que eu sei é que se você permanecer orando, quando você passa aquele tempo, Deus vai ter transformado a sua vida. Porque a oração não é uma forma de Deus fazer o que eu quero, mas a oração é uma forma de Deus ter mais de nós, ter tudo de nós, poder nos transformar. Amém, amados? E quem é que deve orar? Nós vimos todo crente ora, todo salvo deve orar. Se você teve um encontro com Jesus, você precisa praticar a sua vida de oração. E nós fomos chamados para cobrir as pessoas na oração, cobrir as nossas famílias. Nós vamos falar hoje, quando a gente falar sobre a intercessão, que é um dos tipos de oração. Então isso tudo a gente falou domingo passado, né? E o Senhor nos ensinou a orar, nós fechamos a lição falando sobre isso. Nós lemos a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Então ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja a tua vontade. Então a oração é a vontade de Deus. Lembra que eu falei? Não é a forma de Deus fazer o que eu quero, mas de eu fazer o que Deus quer. Seja feita a tua vontade, na terra, ou seja, na minha vida, como no céu. E aí ele diz, o pão nosso de cada dia, ele lembra das necessidades, ele diz, nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas
dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vimos isso no domingo passado. É importante entender que se Jesus orou, esse é o motivo suficiente para eu e você orarmos. Irmãos, Jesus, que tinha poder sobre demônios, poder sobre a carne, poder para vencer todas as perseguições que ele sofreu. Se ele orava, e nós, irmãos? Imagina se a gente vai poder viver nesse mundo sem orar. Nós vamos sucumbir, precisamos orar. E antes de falar sobre os tipos de oração, eu quero ver com você alguns mitos, algumas frases, 4 frasezinhas que eu separei aqui, que são mitos. Que muitas vezes a gente acha que isso é verdade, são fakes, não são fatos, são fakes. Primeiro fake, sabe qual é o primeiro fake? Primeiro mito, a oração de alguém é mais forte que a minha. Tem isso, irmãos? A oração do fulano é mais forte que a minha, ou a minha oração é mais forte que a do fulano. Existe isso? O poder não está em quem ora, o poder está no nome de Jesus. É o Senhor, é Deus quem tem poder. Então não é a oração do outro que é mais forte que a minha, ou a minha oração que é mais forte que a do outro. Porque se a oração é feita em nome de Jesus e é o Senhor Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então o mito, essa coisa de que eu vou pedir para o fulano orar que a minha oração não tem poder. Tem sim, porque ela está no nome de Jesus. E quando você usa o nome de Jesus, os céus se abrem e Deus responde às suas orações. Você crê nisso? Amém? Outro mito, a oração só funciona se orar de joelhos. Isso é um mito, irmãos. É mito. Pum, mito. Não é esse negócio de eu tenho que orar de joelhos. Será? Se eu tivesse só que orar de joelhos, será que a Bíblia diria orar sem cessar? Porque eu teria que ficar de joelho o tempo todo para orar sem cessar de joelhos, na verdade. Mas a gente aprende que você pode orar de que forma for, de joelho, sentado, em pé, deitado, no banho, no carro, dirigindo, no ônibus, onde você estiver. Então não é a posição que você se coloca para orar, mas é a posição do teu coração. É a tua predisposição a orar. É o teu coração inclinado e rendido ao Senhor. É isso que vai fazer a diferença, amém? Então essa coisa que só funciona orar de joelho, isso é mito. Sabe outro mito? Vou falar só mais um. A oração só tem poder se for em determinado lugar. Eu tenho que ir lá naquele lugar, porque se eu não for naquele lugar, Deus não vai responder a oração. Irmãos, não é verdade. Não está atrelado ao lugar, e sim ao Senhor. Então, não importa se eu oro aqui em casa, se eu oro na igreja, se eu oro no monte, se eu oro na casa de alguém, se eu oro na sala de oração, se eu tenho um quarto de oração, onde você orar, se você ora em nome de Jesus, de novo, o poder está em Deus, amém? E não no lugar, ou não na pessoa, ou não na posição que você está, amém? Então vamos desfazer esses mitos aí, porque tem muita gente, uma época, eu me lembro algumas pessoas, quando a gente estava falando sobre oração, pessoas que vieram me dizer que tinha problema no joelho, que não podia ficar de joelho, então Deus não ia receber. Irmãos, isso é um mito, né? Deus recebe as nossas orações. Amém, amados? Vamos ver os tipos de oração? Vamos lá. Vamos? Primeiro tipo de oração, quer anotar aí? Anota aí. Primeiro tipo de oração, ação de graças. Fala comigo, ação de graças. Que isso? É uma oração de gratidão. Você já experimentou agradecer a Deus na oração? No tempo que você fica ali orando, você separar um momento para você agradecer. Agradecer porque você está vivo, respirando sem ajuda de aparelhos e de pé. Aleluia! Agradecer porque ainda que você que está aqui me ouvindo agora esteja doente, Deus tem sustentado a sua vida. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Isso é ação de graças. Está pronto para agradecer? Deus espera ouvir gratidão dos nossos lábios e do nosso coração. Você quer ver isso? Olha lá, Colossenses, já estou aberta aqui, capítulo 4, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz, ó. Perseverar em oração, velando nela, com ação de graças. Velando, ou seja, continue, preste atenção, observe para que você agradeça na oração. Muitas vezes a gente esquece de agradecer a Deus. Irmãos, quantas vezes nós somos ingratos? Deus faz tanta coisa por nós. Ele espera um coração agradecido. A Bíblia diz, sede agradecidos. Nós temos que ser agradecidos.
E às vezes nós somos ingratos, a gente só olha para o que a gente ainda não recebeu. Comece a agradecer pelo que você já recebeu de Deus. E as promessas que ainda vão acontecer se cumprirão na sua vida. Posso ouvir aleluia? Aleluia! Então é oração de gratidão. Pode ser naquele seu momento que você está ali orando, separe um momento para agradecer, se lembre das coisas boas. Se você tem dificuldade de se lembrar, anote. Faça uma listinha das coisas que Deus tem feito na sua vida nos últimos tempos. E na oração agradeça, mencione essas coisas, diga a Deus, seja grato ao Senhor, Ele se agradará disso. Quando você vai orar para fazer uma refeição, seja um lanche, seja almoço, janta, agradeça. É o Senhor que tem te dado, suprido as tuas necessidades. Ao acordar, agradeça porque você abriu os olhos e você está consciente do que está acontecendo. Isso é um milagre, aleluia. Ao se deitar, acabar o seu dia de trabalho, agradeça que Deus te sustentou, te deu sabedoria. Isso é gratidão. Ou agradeça pelas bênçãos recebidas, agradeça pela vida de pessoas. Muitas vezes nós precisamos agradecer, sabe? Outra oração de ação de graça, dedique a Deus alguma coisa, você ganhou uma coisa, comprou uma casa nova, faça uma oração de ação de graça, dedique aquela casa ao Senhor, consagre aquela casa ao Senhor, dedique e agradeça. Ou seja, nós temos que ter oportunidade, sempre que tivermos oportunidade, temos que agradecer ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha que lindo isso aqui, Salmos 136, versículo 1, esse salmo ele é todo de gratidão, né? Todo de rendição de graças. Mas eu quero ler só o primeiro versículo. Salmo 136, versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Em algumas traduções assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Renda graças, dê ação de graças, agradeça a Ele, Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem agido na minha vida, porque o Senhor tem me livrado, muito obrigado porque o Senhor tem destruído o mal, o Senhor tem me dado vitórias. Seja agradecido, querido. Você tem um motivo para agradecer a Deus? Agradeça. Você tem 1000, agradeça pelos 1000 ou por um, mas agradeça ao Senhor. Seja agradecido. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, vamos lá. Efésios, estou chegando lá. Capítulo 5, versículo 20, diz assim a palavra, ó: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você quer ser agradecido? Não sei se você tem alguém aí perto de você, mas você já pode começar agora, dizendo: Pai, eu te agradeço por essa pessoa que está aqui perto de mim. Pode falar isso aí? Amém? Eu agradeço pelas pessoas que estão aqui próximas a mim, por você que está aí agora, eu agradeço pela sua vida, agradeço a Deus, aleluia. Deus deseja ouvir gratidão do nosso coração e dos nossos lábios. A Bíblia diz que nós precisamos dar fruto dos lábios para Deus, e fruto de lábios é gratidão, é louvor, é engrandecimento ao nome dele, e nós precisamos agradecer. Irmãos, não perca a oportunidade de ser grato, sabe? A gratidão, ela tem muito a ver com o fruto do Espírito chamado gozo, sabe? Gozo não é só alegria, gozo é satisfação, é gratidão. Quando você é grato a Deus, quando você é grato ao Senhor, você está satisfeito. Então gozo tem muito a ver com gratidão. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de agradecer ao Senhor. Eu estimulo você a dar graças a tudo que Deus tem feito na sua vida. Olhe, não pense naquilo que ainda não aconteceu, mas pense no que Deus já fez e seja agradecido. Amém? Então esse é o primeiro tipo de oração. Oração de ação de graças. Segundo tipo, vamos lá? Segundo tipo, confissão. Pode repetir aí comigo? Confissão. É uma oração que a gente reconhece os erros. Já fez essa oração diante de Deus? Nós precisamos reconhecer os nossos erros. E olha, não só reconhecer os erros. A oração de confissão, você reconhece os erros e se arrepende. Você pede perdão e você recebe o perdão de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, esse salmo belíssimo. Salmo 51. Vamos lá ver. Salmos 51, versículos 1 e 2, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Se você continuar lendo esse salmo, você vai ver que Davi confessa o pecado dele.
Ele diz que ele conhece as transgressões dele, que ele estava errado, que o pecado estava constantemente diante dele e que ele precisava ser purificado. Purificado. Irmãos, a oração de confissão é quando a gente vai ao Senhor e diz: Deus, me perdoe por ter dito aquilo. E a gente confessa, sabe? Não é assim, perdoa por todos os meus pecados. Tá bom, mas quais são os pecados? Deus quer saber se você está entendendo quais são eles. Se você já os reconheceu. Senhor, me perdoa a minha arrogância, me perdoe a minha estupidez, me perdoe a agressividade com que eu falei com aquela pessoa, me perdoe esse meu comportamento egoísta. Senhor, me perdoe por ter mentido. Senhor, me perdoe por não ter orado hoje. Senhor, me perdoe porque eu tenho deixado de ir à tua casa, sabe? E me perdoe por ter sentido isso, por ter feito essa aliança. E Deus vai ver o teu reconhecimento de erro, o teu arrependimento. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo vem e nos purifica de todo o pecado. Amados, olha só a promessa para quem confessa, para quem faz essa oração de confissão. Provérbios, vamos ver lá? Provérbios 28, versículo 13. Olha só o que a Bíblia diz. Se eu e você confessamos os nossos pecados ao Senhor, olha o que a Bíblia diz. Provérbios 28, 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quando a gente confessa nossos erros ao Senhor e larga aquela prática, abandona aquela prática porque a gente se arrependeu, a Bíblia diz que esse prosperará, porque aquele que não faz isso não prospera. Então, a recíproca é verdadeira. Se você faz, você vai obter o perdão de Deus e você vai prosperar. E prosperar não é só financeiramente, a gente pensa logo em dinheiro, né? Estamos falando de prosperar na paz, na alegria, na tranquilidade, na liberdade de Cristo. Aleluia! Isso sim. Quando você reconhece os erros. Precisamos reconhecer os nossos erros, sabe? Isso é muito importante. E lá na oração, quando a gente fizer alguma coisa contra alguém e a gente estiver orando, pedindo perdão a Deus, ali se prepare. Porque Deus pode falar para você: agora você vai procurar a pessoa e vai se reportar com ela. E nós precisamos estar preparados para isso. Você está pronto? Porque na oração Deus nos convence. Você vai orar, você está arrependido, você vai confessar o seu pecado, você vai pedir perdão. O Espírito Santo pode conduzir você a levantar dali e pedir perdão a quem você ofendeu. Nós temos que estar pronto. Amém, amados? Oração de confissão. Quando a Bíblia diz que quando eu faço isso, eu sou livre, eu sou próspero, Deus vai me abençoar, eu sou feliz, porque eu consigo receber de Deus o perdão por um pecado que eu reconheci. Entende, amados? Então, o reconhecimento ele é fundamental e é ele, juntamente com o arrependimento, que nos leva à prática da oração de confissão. Eu estimulo você a pedir perdão pelos seus pecados. Nós todos somos pecadores. Nós sempre falhamos em alguma coisa. Irmãos, acho difícil um dia que a gente não peque. Seja por pensamento, por sentimento, por palavra ou por prática. Não importa. Ele fala: mas eu não fiz, mas desejou? Já foi, né? Jesus falou isso, né? Não adulterarás, já diziam os antigos, mas eu digo para você, se você só olhar e desejar, você já pecou. Então, nós somos muito limitados, muito falhos, e nós precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas limitações diante de Deus. Então, primeiro tipo de oração, ação de graça. Segundo tipo, confissão. Terceiro tipo, petição. Ih, essa daí nós vamos ficar um pouquinho nela, hein? Petição, fala aí comigo. Petição. Pedir. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude a não fazer do nosso tempo de oração só um monte de pedido. Às vezes isso acontece. A gente vai pedir, porque às vezes a gente está tão atribulado que a gente nem lembra de dar graças ou de confessar nada, de nada. A gente fica só ali naquele problema. E você tem problema? Não, claro que não. Mas é importante, no momento que você estiver menos atordoado, se você estiver menos atribulado, que você exerça a ação de graças, que você exerça a confissão de pecados. Mas a oração de petição é o momento que nós vamos apresentar a Deus as nossas necessidades. Essa aí você está habituado a fazer, não tá? Vamos ver essa na Bíblia? Filipenses 4:6. Vamos lá? Filipenses 4:6 diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Aqui fala de vários, né? Mas eu quero me deter aqui na petição. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você não fica inquieto, mas você vai ao Senhor.
Você está passando uma necessidade? Você está passando uma angústia? Você está atribulado, está extremamente ansioso por alguma coisa que você está esperando? Vá a Deus e peça a Ele a interferência dele. Você está pronto? Quando você e eu vamos a Deus e colocamos as nossas necessidades diante dele, a Bíblia diz que Ele supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz, amados. E se a Bíblia diz, é verdade. Você pode dizer aleluia aí? Amém? Aleluia. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Pedro. Vamos lá ver. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos lá. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Diz assim. 1 Pedro... Opa, eu estou no lugar errado, estou em Tiago. Vamos lá. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Diz assim. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso aqui, como é que a gente lança sobre Deus a nossa ansiedade? Colocando diante dele as nossas necessidades. Rendendo ao Senhor, dizendo assim, Deus, eu preciso da tua interferência. Quantas vezes você já orou assim? Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma vitória nessa área aqui. Eu preciso do teu milagre. E Deus vai fazer. É a petição. Agora pense comigo. Escute isso. Quero pensar com você sobre os níveis dessa oração de petição. Preciso desmembrar essa petição. Jesus ensina que há níveis de petição. O primeiro nível, que é o nível de pedir, é o nível de solicitar. Senhor, estou precisando disso. Uma coisa elementar. Você vai ali a Deus naquela oração simples de petição. O segundo nível é o nível de súplica, de insistência. É a busca. E o terceiro nível é o nível de perseguir o alvo. É o clamor. É bater. Você quer ver isso? Mateus, capítulo 7, versículo 7. Vamos lá. Mateus, capítulo 7, verso 7. Estou chegando aqui. Olha o que a Bíblia diz aqui. Vamos entender aqui. Esse versículo fala sobre os níveis de petição. Quando você vai a Deus para pedir por algo, você pode estar no nível 1, uma solicitação, e logo você foi atendido. Você pode estar no nível 2, que você está tendo que suplicar, porque você já está ali há algum tempo orando, e aquilo não acontece. Ou você pode entrar no nível 3, que é o nível do clamor, de pedir uma interferência de Deus de forma poderosa. Isso é o clamor. É o terceiro nível da petição. Olha o que a Bíblia diz. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, tem uma ordem e uma promessa. Uma ordem e uma promessa. Uma ordem e uma promessa. Você solicita a Deus, primeiro nível. Você pede, o Senhor vai te dar. Não aconteceu. Se você, então você tem que buscar. Você tem que entrar na súplica e dizer, Deus, eu estou aqui novamente sobre aquilo. Senhor, novamente sobre essa situação. E a Bíblia diz que se você buscar, você vai encontrar a resposta de Deus. E o último nível é o clamor. É a perseverança em Deus até que a resposta venha. Você está pronto? É o clamor. É quando você vai ao Senhor e rende-se nessa oração e nesse nível de bater. Muitas vezes você não abre a boca, você só chora. Você só se rende diante de Deus e suplica o favor do Senhor. O clamor é bater. Deus, eu preciso do teu milagre. Aleluia! A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Então quando você entra nesse nível de clamor, a resposta vai vir, meu irmão, você pode ter certeza. Escute, eu falei aqui domingo passado, não é no nosso tempo e nem do nosso jeito, é no tempo de Deus e do jeito de Deus. Aleluia. Você está pronto para esperar Deus agir no tempo dele? O tempo dele é perfeito, o tempo dele é o melhor, o tempo dele é absolutamente exato, porque Deus é todo poderoso, onisciente, ele sabe a hora e o tempo e a forma de agir. Você está preparado? Aleluia! Que Deus nos ajude a exercermos a oração de petição, nos fortaleça a irmos para níveis mais altos, níveis de súplica, de busca, níveis de batidas, níveis de clamor ao Senhor.
e nós vamos ver as respostas de Deus. Quando você chega nesse nível de clamor, quanto mais urgente a tua oração, maior o nível dela. Enquanto mais você precisa da interferência de Deus, mais rendição você vai apresentar diante do Senhor. E a Bíblia diz que quando você faz isso, quando você clama ao Senhor, a Bíblia diz que Deus vai responder. E detalhe, escute, clama a mim, responder-te-ei. Tem um detalhe, ele completa, e ele diz, e eu vou anunciar para você aquilo que você não sabe. Deus vai trazer revelação sobre aquela situação. Deus vai trazer direção sobre uma atitude que você vai ter que tomar. Deus vai te trazer a novidade da resposta que está no coração dele, direto para o teu coração. Você recebe isso. Aleluia. Petição. Precisamos orar, irmãos. Então por que a gente não ora? E às vezes a gente fica, meu Deus, Deus não fez isso. Mas você está orando, querido, continue lá. Continue no momento da oração, no lugar da oração, reservando tempo para oração, se dedicando na oração. O Deus que vê o que está em oculto te recompensará. Você crê nisso? Aleluia! Deus vai agir, Ele agirá. Aleluia! Vamos ver o quarto e o quinto tipo de oração para a gente acabar? Vamos lá? Então vamos. Aleluia! Então a gente viu ação de graças, confissão e petição. Vimos que petição tem desdobramento, são 3 níveis, né? A solicitação, a súplica e o clamor. E agora nós vamos ver o quarto tipo de oração. Intercessão. Fala aí pro teu irmão. Intercessão. O que é isso? É pedir a Deus. É uma petição em favor de outro. Vou pedir por outra pessoa. E essa pessoa pode ser conhecida sua, desconhecida, pode estar perto de você, pode estar longe de você. Podem ser autoridades, podem ser os teus perseguidores. Todos, não importa. Nós precisamos exercer o ministério da intercessão. Pode ser a sua família. Deus quer que a gente interceda pelas nossas famílias. Irmãos, quantas vezes Deus dá livramento a pessoas da nossa família, porque a gente ora. A gente está ali orando, intercedendo, Deus vai lá pela misericórdia e quebra todo o mal, desfaz as intenções do inferno e dá vitória para tua família. Porque Deus chamou você, é você mesmo. Deus te chamou para ser o intercessor da tua casa. Você está preparado? Cobre a tua casa com as súplicas. O Senhor, que ouve as tuas súplicas, vai abençoar a tua família. Pode acreditar nisso, em nome de Jesus. Olha só alguns exemplos aqui de intercessão que nós precisamos fazer. Primeiro exemplo, 1 Timóteo 2, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, eu estou chegando lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Pelas autoridades, a Bíblia diz assim, ó. Admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Deprecação é súplica. Ou seja, mais de uma vez você vai comparecer ali diante de Deus, vai insistir, suplicar pelas autoridades, pelo seu país. Estamos em ano de eleição. Nosso papel não é criticar a esquerda ou a direita. Nosso papel é orar para que Deus traga livramento à nossa nação. Em nome de Jesus, amado, nós precisamos orar. Intercessão. Deus espera ouvir de você, não uma crítica bem colocada, com toda a sua eloquência. Deus espera ouvir um pedido de misericórdia sobre a nossa nação. Amém? E Ele agirá. Ele tem tido misericórdia. Ele continuará tendo, eu creio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orar pelos perseguidores. Olha, Mateus, vamos ver lá? Mateus, capítulo 5, versículo 44. Olha o que a Bíblia fala aqui, irmão. Isso aqui é difícil fazer essa oração aqui, hein? Lá, limpar o coração, esvaziar o coração e orar pelos que te perseguem não é fácil, mas a Bíblia está dizendo que a gente precisa fazer. Olha aqui, ó, Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu já falei aqui sobre amar inimigo, né? Já falei aqui que amor não é um arrepio no braço, um frio na barriga, isso não tem nada a ver com amor. Isso aí é emoção barata. Amor é uma decisão. Você decide tratar o seu inimigo, não como ele merece, mas você vai tratar o seu inimigo como a palavra de Deus manda. Isso é amor. Você tomou a decisão de fazer a coisa certa. Isso é amor. Amém, querido? Você não quer o mal dele. Você quer tratá-lo de acordo com a palavra, ministrar sobre ele o que a palavra diz. E você vai ver Deus agindo na vida dele. E aí a Bíblia fala aí, ó. Orem pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, o fulano tá me perseguindo? Ora.
ora por ele. Intercessão, isso é intercessão. Você orar pelo outro. Ore por qualquer que seja a pessoa. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Ore pelos seus irmãos. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Vamos lá ver. Efésios 6, 18. Diz assim, ó. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Suplicar, eu já falei, suplicar é um pedido insistente, então é mais de uma vez. Então eu preciso estar constantemente intercedendo por todos os santos. A Bíblia diz, pelos meus irmãos. Intercedendo pelas pessoas, orando, dando livramento. Você que é mãe, ore pelos seus filhos. Você que é filho, ore pelos seus pais. Marido, ore por sua esposa e filhos. Mulher, ore pelo seu marido e filhos. Precisamos orar, irmãos. A oração de um justo, a Bíblia diz, pode muito em seus efeitos. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz, está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros e a unção com óleo salvará o doente. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, é intercessão. Nós precisamos orar uns pelos outros. Sabe, tem um texto em Ezequiel, vou ler lá com você. Ezequiel, capítulo 22. Olha lá, rapidinho. Ezequiel 22, versículo 30. A Bíblia diz que Deus procurou uma pessoa que estivesse na intercessão. E ele não achou. Naquele momento em que Israel estava terrível, Jerusalém estava um negócio muito sério lá, né? O povo estava todo em pecado. E a Bíblia diz que Deus procurou uma pessoa que estivesse na intercessão pelo povo, cobrindo o povo em oração. E Deus não achou. Olha aqui, ó, Ezequiel 22:30, diz assim, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei. Isso é muito sério. Deus procura intercessores. Sabe? A gente já ouviu tantos testemunhos, pessoas que estavam na ponta da agulha para serem mortas, mas havia alguém orando e Deus deu livramento. Pessoas que intercederam por situações impossíveis e Deus agiu, porque Deus é o Deus do impossível. Então, queridos, nós precisamos orar. A nossa oração, ela é poderosa, não porque somos nós que fazemos e nós somos muito bons, mas porque é no nome de Jesus e Ele é amor, e a misericórdia dEle é para sempre, e Ele tem prazer em responder às nossas orações. Amém, amados? Precisamos orar. Jesus é o nosso intercessor, sabe? A Bíblia diz que quando a gente peca e a gente vai ao Senhor, lá na oração de confissão, ah, meu Deus, você vai a Deus confessar o teu pecado, lá está o teu intercessor Jesus, intercedendo por você, para que você receba perdão. A Bíblia fala isso. Você quer ver isso? 1 João capítulo 2. Então lá na oração de confissão, você tem um ajudador, que é Cristo. Ele está lá intercedendo por você. 1 João 2:1 diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Então Jesus é o nosso intercessor. Ele tem esse ministério lindo de interceder por nós. E Ele espera que a gente aprenda com Ele, irmãos. Muitas pessoas precisam da sua oração. A sua igreja precisa da sua oração. Seus pastores precisam da sua oração. Ore. Exerça esse ministério. Sabe? Quando você abençoa, quando você ora, enquanto você está intercedendo por alguém, tenha certeza que Deus está cuidando daquelas coisas que você está deixando, suas pessoais, você deixou um pouco de lado, em segundo plano, para orar pela outra pessoa. Deus está vendo tudo isso. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Você crê nisso? Que lindo esse texto, né? Vou falar ele sempre. Sempre que eu falo de oração, eu me lembro dessa recompensa maravilhosa de Deus. Amém? Então nós vimos já 4 tipos: ação de graças, confissão, petição, intercessão e o último tipo, para a gente encerrar essa nossa série. E foi um prazer ter você aqui. Deus tem algo para ministrar o teu coração muito através da palavra dele. É a palavra que limpa, que revigora a nossa alma. 5º tipo, oração de louvor e adoração. Tá preparado para entrar na presença de Deus? Deus, eu te adoro. Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, eu te louvo porque ainda que eu esteja em guerra, o Senhor é o meu Deus. O Senhor está comigo, eu não estou só,
Com o meu Deus eu passo uma muralha, passo no meio de um esquadrão. Aleluia! A Bíblia diz que Deus está conosco. Então você está pronto para dizer: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é bom e eu te louvo, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor tem o controle da minha vida, o Senhor tem a direção absoluta dos meus dias. No teu livro todas as coisas estão escritas e é o Senhor quem me dá o livramento. E então eu te louvo. Você está preparado para isso? Oração de louvor, oração de adoração. Nessa oração você não pede nada, você só louva a Deus pela grandeza dele. Já experimentou fazer isso? Outro dia alguém me perguntou assim: ô pastora, eu posso fazer um jejum só de louvor e gratidão? Claro que pode, irmão. Você pode, você vai se render ao Senhor e vai só agradecer. Vai pedir nada ao Senhor. Sabe aquele momento só de gratidão ao Senhor? Senhor, eu te agradeço. Olha, sabe, há um segredo na gratidão e no louvor, na adoração. Ainda que você não entenda, louve ao Senhor. Ele sabe tudo. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então louve. Deus é bom. Mesmo que escorra uma lagriminha aqui do lado, ó, louve ao Senhor. Ele cuida de você. Você crê nisso? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Salmos 95, eu já tô terminando. 2 minutinhos eu acabo aqui. E eu vou te liberar, tá bem? Salmos 95, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Salmos 95, versículo 6. Diz assim: ó, vinde, adoremos e prostemo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha que lindo. Nós precisamos adorá-lo, ajoelhar diante dele. Olha um exemplo aqui clássico que você deve conhecer. Está em Atos, capítulo 16. Momento de crise terrível. Paulo e Silas estavam presos. E ao invés deles irem chorar, deviam estar chorando. Mas o que saía do lábio deles não era reclamação, era adoração, era louvor. Olha aqui, ó. Atos 16, 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Oração de gratidão. Senhor, obrigado que nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe aqui. Então, sei, Senhor, tu tens um propósito na nossa prisão aqui. E você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles começaram com júbilo e louvor. De repente, as prisões quebraram, as portas se abriram e houve um arrependimento geral naquelas pessoas. E o carcereiro caiu ajoelhado, se arrependendo. Ele e a família dele inteira se converteu ao Senhor. Havia um propósito. Sabe, muitas vezes a gente não enxerga os propósitos dos momentos difíceis que a gente passa, porque a gente é humano, irmãos, a gente não enxerga um palmo na frente do nosso nariz. Deus vê uma eternidade inteira, nós não vemos um palmo. Então, temos que descansar no nosso Pai, amém? Entregar na mão dele, ainda que seja difícil, mas peça ao Senhor: Senhor, me ajuda, que eu quero me manter em adoração, quero me manter em louvor, quero me manter em ação de graças, pedindo, suplicando, clamando, até que do céu seja derramada a bênção de Deus sobre a minha vida, de acordo com a vontade de Deus. Deus chama você para orar. Você é um escolhido de Deus para praticar a oração. Deus vai responder coisas lindas para você. Você vai ter grandes experiências. Basta você fazer uma coisa: separar o seu tempo e dedicá-lo à oração. Aquele momento só de Deus e você, onde você ora. E Deus vai te dar muitas experiências. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te unja, te fortaleça, te ajude a orar. Homem e mulher de Deus, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar.
te